Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora a sessão 4.5 do nosso livro texto, tá? E essa sessão na verdade é um resumo, né? E é um resumo, na verdade, o título da sessão é isso mesmo, né? É resumo do esboço de curvas, tá? Qual é a ideia da sessão, né? O que o autor vende aí, né? A ideia é a gente construir o gráfico de uma função, na verdade, na unha, ou seja, na mão, ok? Ou seja, eu apresento para você uma função, ou seja, eu apresento o y como f de x, tá? E o que a gente gostaria de tentar buscar padrões da função, ou seja, onde ela cresce, onde ela decresce, domínio, a parte de simetria, concavidade, enfim. A sessão ela apresenta um roteiro que você deve seguir, né? Nem sempre todas as solicitações desse roteiro são úteis para todas as funções, mas é algo que você tem que se preocupar, ok? Então, para ajudar vocês, o que eu vou fazer eu vou tentar ilustrar com um exemplo, né? Todos os passos que a gente tem que seguir, que tem que se preocupar quando a gente quiser, quando a gente buscar, né, plotar o gráfico de uma função, muito provavelmente na mão. Você vai perguntar, por que na mão, né? Na verdade, tem algumas características das funções que a gente tem que fazer na mão mesmo, ok? O computador ele ajuda, claro, a gente visualizar gráficos, tá? Mas entendo isso como uma forma, inclusive, de estar reforçando os conceitos que a gente viu até aqui, tá? Essa é a nossa proposta. Então, para começar, ou para ilustrar, para ser uma sessão rápida, tá? Eu vou trabalhar com a seguinte função. Vou trabalhar com essa função aqui, vamos lá. f de x igual a logaritmo natural, logaritmo natural de 4 menos x quadrado. Ok? Então, essa é a função que o meu objetivo é tentar buscar algumas informações sobre ela e, no final, plotar o gráfico dela. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, para não congestionar muito, eu vou colocar uma possibilidade, ou vou colocar os eixos aqui, tá? E a ideia é que a gente vá seguindo passo a passo, né? E a gente vá construindo esse gráfico com as informações que a gente vai obtendo, ok? Então tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando vai trabalhar quando nos é apresentada uma função, é o domínio dela, né? Porque se você quer apresentar o gráfico, você precisa saber onde ela está definida, né? Ok? Então, para que valores de x, né? Ou seja, para que valores aqui do eixo x, faz sentido falar em imagem, né? Imagem daquele x pela função f. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, né? Vamos já olhar aqui, eu vou colocar aqui como item A, então, essa pergunta é o domínio. Qual seria o domínio da função? Tá? E nesse caso, o domínio da função f seria o quê? É o conjunto de todos os x em R, né? Eu sempre vou fazer uma busca na reta toda, tais que log de alguém, né? Esse alguém aqui tem que ser positivo, concorda? Então, isso é a restrição, né, para estar no domínio, né? Então, 4 menos x quadrado tem que ser positivo, tá? Agora, o que a gente precisa é tentar buscar quais são os x que satisfazem essa condição aqui, tá? Você pode fazer isso algebricamente ou você pode simplesmente recorrer vamos lá, a um gráfico aqui, tá? Vamos colocar um gráfico aqui, só para ajudar a gente. Aqui tem o x, aqui tem o y, ok? Então, 4 menos x quadrado tem que ser positivo, né? Então, observa que uma das funções importantes aqui, deixa eu pegar uma outra cor, você tem aqui x quadrado, né? Então, x quadrado você teria isso aqui, concorda? Só que quando se põe o menos, ele reflete com relação ao eixo x. E quando você soma 4, então isso aqui vai subir 4 unidades para cima. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ok? Então, a gente tem mais ou menos aqui, ó. Isso é y igual a 4 menos x quadrado. Ok? E daí a pergunta é a seguinte, aonde que isso daqui, né, esse valor, 4 menos x quadrado, é positivo? E quando você olha aqui o gráfico, né, ele é bastante claro. Desde aqui até aqui, excluindo esses dois pontos, né, que seria onde a função dá zero,
né? Então, desde aqui até aqui, tá? Esse número aqui é positivo, tá? E aí é bem fácil observar que esse cara aqui é o 2 e esse cara aqui é o menos 2, né? Ok? Então, já algo importante aqui a gente já conseguiu buscar, né? Ou seja, a função f, ou essa função que foi dada aqui, ela está definida no intervalo de menos 2 até 2. Então, o que a gente vai fazer, vou pegar aqui já e colocar o menos 2 aqui, tá? E o 2 aqui. Então, lembrando aí que no ponto menos 2 e no ponto 2 a função não está definida, tá? Vou colocar até um aberto aqui, ok? Então, é exatamente nesse intervalinho aqui que eu estou interessado no gráfico da função. Perfeito? Então, primeira coisa que você tem que sempre se preocupar, né? Eu dou uma função para você, qual o domínio? Okay? Para que valores de x faz sentido fazer essa busca? Ok? Ou fazer esse gráfico, tá? Então, ok. Vamos agora apagar o item A, tá? Eu vou agora para o item que eu chamo de B, ok? E o item B seria o quê? Seriam as intersecções com os eixos, né? Uma delas a gente já até procurou. Não, a gente não procurou, né? Eu preciso da intersecção com os eixos, tá? Então, isso é sempre uma coisa relevante, tá? Então, intersecção com o eixo x, ou seja, o que é isso? Né? Eu quero os x para os quais f de x é zero. Então, eu vou ter que pensar nesse problema aqui, ó. ln de 4 menos x quadrado, isso tem que ser zero, né? Bom, isso vai ser zero quanto? O log, ele pega o 1 e leva no zero, né? Então, 4 menos x quadrado tem que ser 1. Isso é equivalente a dizer que o x quadrado tem que ser 3. Isso implica que o x igual a raiz de 3 ou o x igual a menos raiz de 3. Tá? Eu vou tentar plotar o gráfico com essa cor aqui, azul, tá? E a gente já percebe que o raiz de 3, né? Aqui mais ou menos está 1. A raiz de 3 é mais ou menos 1,73, então estaria mais ou menos aqui, tá? Então, esse é um ponto que está no gráfico, tá? Que é exatamente o raiz de 3. E o oposto dele também está lá, que é o menos raiz de 3. Então, marquei 2 pontos do gráfico, perfeito? Então, isso já é uma coisa importante também, tá? Agora, intersecção com o eixo y, né? O que é intersecção com o eixo y? É simplesmente você fazer x igual a zero. Isso vai fornecer para ver se tem essa intersecção. Pode ser que não tenha, né? Mas se você fizer x igual a zero, o que você tem? Quanto que é o f de zero? É exatamente o logaritmo de 4. Tá? Se preferir, né? Esse é o log de 2 ao quadrado, esse é o 2 log de 2. Ok? Então, log de 4 é um número positivo, né? Ok? Por que é positivo? Porque 4 é maior que 1. Né? A função log é uma função crescente, então o log de 4 é maior que o log de 1. Isso é zero. Então, está dizendo para a gente que o log de 4 é maior que zero, tá? Se você quiser mais ou menos a aproximação disso, tá? Aí você pode buscar na máquina, ok? Então, vamos lá. Então, log de 4. Na verdade, o log de 4 é maior que 1, né? Porque o 4 é maior que o e, né? Então, o 4 é maior que o e, né? Então, o log de 4 é maior que o log de e. Isso é 1. Então, ele é maior que 1, inclusive, tá? Então, vamos apagar aqui e marcar esse pontinho aí, tá? Esse pontinho é exatamente o log de 4. Então, a imagem do zero, vou colocar mais ou menos aqui, é o ln de 4. Perfeito? Então, primeira coisa, a gente buscou o domínio. Segunda coisa, a gente buscou a intersecção com os eixos, tá? Uma terceira coisa que a gente teria que se preocupar é a questão de simetria. Né? Será que a função é par? Será que a função é ímpar? Ok? Nesse caso aqui parece bem claro que a função é par. Por quê? Se você pegar esse aqui é o item C, tá? Se você pegar o f do oposto de x, quanto é isso? Isso é o logaritmo de 4 menos o oposto de x ao quadrado. Então, isso é o logaritmo de 4 menos. O oposto de x ao quadrado é x quadrado. Isso aqui é exatamente f de x. Desculpa. Então, a conclusão é o quê? Que se você pegar um x e o oposto dele, o valor da função é o mesmo. Então, a função é par. Então, isso já é uma coisa importante que a gente vai colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui. F é par. Só como um registro, tá? Por que isso é importante? O que acontecer do 0 até o 2,
certo? Do ponto de vista de gráfico, você vai ter uma reflexão com relação ao eixo y, ok? Sempre importante, né? Porque, por exemplo, o raiz de 3 é um zero, então perceba que o menos raiz de 3 também é um zero, de acordo? Então, essa seria uma terceira coisa que a gente deveria se preocupar, tá? Agora, avançando, a gente tem que tentar buscar as assíntotas horizontais ou verticais, né? Na verdade, vamos colocar como item D a busca pelas assíntotas, tá? Horizontais não vai ter. Por quê? Porque você gostaria de analisar o comportamento quando x tende a mais ou menos infinito de f de x, né? Então, como o teu domínio aqui está entre menos 2 e 2, então não faz sentido fazer essa busca para um x maior que 2, ou maior ou igual, né? Ok? Então, mais ou menos infinito, então menos sentido ainda. Então, essa função não tem assíntota horizontal, ok? Mas, ela pode ter assíntota vertical, né? Uma coisa já que a gente observa é que essa função aqui, no intervalo menos 2, 2, então essa função no intervalo menos 2, 2 é contínua. A função log também é contínua. Então, aonde essa função está definida, eu tenho continuidade. Por quê? Porque é uma composição de funções contínuas, tá? Então, o gráfico que eu vou botar aqui nesse domínio, tá certo? É de uma função contínua. Mais do que isso, a gente vai ver uma função derivável, porque log de x é derivável, tem derivada 1 sobre x, e essa função também tem derivada. Então, a regra da cadeia diz que essa composição vai ser derivável, e a gente sabe como que calcula a derivada. Então, essa curva que a gente vai plotar, ela não tem quinas, tá? Mas aqui, eu quero fazer só um comentário. Candidatos assíntotas aqui seriam só, então, os extremos do intervalo, né? Já que tem continuidade dentro do intervalo, né? Eu teria que tentar ver os extremos, tá? E eu já vou usar o fato da função separ, tá? Isso já ajuda bastante, porque se tiver uma assíntota vertical vai ter duas, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular o limite aqui, quando x tende a 2, ó, tentar pegar o 2 aqui pela esquerda e o menos 2 pela direita, tá? Então, limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x, né? Já vou colocar aqui, ln de 4 menos x quadrado, tá? Lembra, isso aqui é uma coisa importante. Quando a gente tinha x aqui e y como sendo 4 menos x quadrado, isso é um desenho interessante, tá? Aqui tem o 2 e aqui tem o menos 2, né? Se você pegar um cara perto de 2 pela esquerda, então me aproximando de 2 pela esquerda, o que está acontecendo com os valores da função? Eles estão se aproximando de 0 pela direita, ok? Então, tudo isso para dizer isso aqui, ó, né? Esse cara aqui, ó, está se aproximando de 0 pela direita. Logo, o log, né, de alguma coisa que se aproxima de 0 pela direita, vamos lá, mais um gráfico aqui, ó. Por isso que é importante a gente conhecer o gráfico das funções elementares, tá? ln de x. Então, aqui tem o x, y igual a ln de x. À medida que o x se aproxima de 0 aqui pela direita, os valores do log vão indo para menos infinito. Então, esse cara indo para 0 pela direita, o log dele vai para menos infinito. Ok? E é claro, se você olhar agora na vizinhança do 2, tá? Se você olhar agora na vizinhança do 2, do menos 2 pela direita, você vai ver, né, se eu colocasse aqui, colocar assim, pela direita, aqui em vez de pela esquerda, certo? Você vai ter menos infinito de novo, porque a função é par, tá? Então, do ponto de vista de gráfico, aqui está acontecendo isso, ela está estourando para menos infinito, tá? Muito provavelmente ela vai fazer isso, né? A gente tem que ver ainda o sinal derivado. E como ela é par, ok? Alguma coisa desse tipo deve estar acontecendo. Tá? Vou só melhorar um pouco o gráfico aqui. Ok? Ela tem que passar no zero aqui, né? Ela é contínua, tá? Eu só não sei se ela está crescendo aqui e decrescendo aqui. A gente vai analisar isso daqui um pouquinho. Tá ok? Então, a parte de assíntotas a gente já trabalhou um pouquinho, né? Agora, o que falta a gente fazer na próxima etapa? Onde a função cresce e onde ela decresce, tá? Então, seria um próximo item aqui, talvez seja o E, né? Onde a função cresce e onde ela decresce. Então, agora entra em cena aí a derivada, né? Então, nós temos que calcular a derivada direitinho, né? Então,
quanto que é f' de x. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho um logaritmo natural de u. Como que eu derivo? U' sobre u, né? Então, 4 menos x² sobre 4 menos x². Isso dá menos 2x dividido por 4 menos x². Tá? E agora eu preciso saber aonde a derivada é positiva e aonde a derivada é negativa. Novamente aquele desenho, talvez eu não deveria ter apagado, né? Y igual a 4 menos x². Aqui está o menos 2, aqui está o 2, né? Observa que esse cara aqui é sempre positivo, de menos 2 até 2, né? Tirando, excluindo o menos 2 e o 2. Então, nesse intervalinho daqui até aqui, essa função é sempre positiva. Então, isso é uma informação bastante relevante, né? Então, esse cara aqui é sempre positivo, no intervalo que eu estou, no domínio da função, de menos 2 até 2, né? Por isso que é importante saber onde que a gente está trabalhando, de acordo? Então, olha só, quem que vai mandar aí no sinal da derivada? É esse cara aqui, né? Como eu tenho menos 2 vezes x, e isso aqui é sempre positivo, aonde for negativo, a derivada vai ser positiva. Então, f' de x é positivo para todo x aqui, para todo x negativo. Certo? Para todo x aonde, né? Para todo x no domínio de busca, ok? Então, vamos melhorar aqui, ó. Então, f' de x é positivo em menos 2, 0. O que eu estou dizendo aqui? Se você pegar um cara aqui, a derivada vai ser menos 2 vezes ele. Então, como ele é negativo, esse cara vai ser positivo, né? E a gente tem a derivada positiva. E isso é equivalente a dizer que a f é crescente. É menos 2, 0. Tá? E, obviamente, que f' de x é negativo no intervalo 0, 2, né? Porque se você pegar um x em 0, 2, então esse cara é positivo. Quando você multiplica por menos 2, ele é negativo. Então, a derivada é negativa. Ou seja, nesse intervalo a função é decrescente. Claro, se a função estava crescendo aqui, como ela é par, ela vai ter que estar decrescendo aqui, concorda? Mas é a derivada que me dá essa informação aí. Ok? Então a gente já sabe onde ela cresce e onde ela decresce. Tá? Eu já teria até um bom chute hipográfico da função, né? Então, mas antes disso, vamos só apagar aqui, tá? E claro que eu teria que perguntar também onde a derivada é 0, né? Porque essa função aqui, ela é derivável no intervalo que a gente está considerando, de menos 2 a 2, né? Que é o domínio dela, tá? E será que tem algum ponto onde a derivada é 0? Né? Então, para esse quociente dar 0, esse cara tem que ser 0. Então, a gente sabe que a derivada vai ser 0 no ponto 0, só no ponto 0, né? Então, uma observação aqui é que f' de 0 é 0. O que isso está dizendo para a gente? Que a função tem um ponto crítico, no ponto de abscissa 0, né? Ele é um candidato a extremo local, tá? Aqui a gente já sabe que ele é o máximo local, né? Vou até colocar aqui de outra cor. Então, no ponto 0, então, a imagem do 0 é quanto? É log de 4. Então, eu estou aqui, ó. Certo? Quanto que é a derivada ali? 0. Pelo teste da primeira derivada, né, um pouquinho antes do 0 a função está crescendo e um pouquinho depois está decrescendo. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um ponto de máximo local. Tá? Então, vamos lá. Né? Eu imagino já que o gráfico seja derivada 0, então ela vai ter que chegar assim. Ok? Lembrando que esse gráfico aqui não tem nada a ver com, a priori, com uma quadrática, né? Tem log na parada aí também. Tá? Não é uma parábola essa curva aqui, tá? Longe de ser uma parábola. Ok? O meu desenho aqui pode não estar mais muito bom, né? Ok? Mas é isso que está acontecendo. Tá? Claro que parece que eu já plotei o gráfico, mas o que a gente está observando aqui? Parece que a concavidade é sempre para baixo, né? E mais do que isso, não tem ponto de inflexão, né? Uma curva com concavidade sempre para baixo, então não tem ponto de inflexão. Então, o que significa curva com concavidade para baixo, né? Ou seja, eu estaria buscando que a derivada segunda fosse sempre negativa. Então, vamos fazer a continha para ver o que acontece, tá? Então, agora eu precisaria fazer análise de derivada segunda, né? Aqui vamos deixar como sendo E mesmo, tá? E uma próxima análise aí seria, não sei se essas letras aí são razoáveis, tá? Mas são passos que a gente tem que seguir, né? Derivada segunda dá quanto aqui? Vamos ver. Então,
eu só vou apagar esse cara aqui por enquanto. Eu vou pegar o denominador, 4 menos x quadrado, e vou elevar ao quadrado. O denominador sobe, né? E multiplica pela derivada do numerador, que é menos 2. E subtrai menos 2x vezes a derivada do denominador. Ou seja, a derivada do denominador é menos 2x. Então, menos 2x. Cuidar aí com os sinais, né? Então, fica como aí agora? 4 menos x quadrado ao quadrado, tá? E, agora vamos observar aqui, eu tenho menos, com esse menos, dá mais 2x quadrado, não é? É isso? E aqui o que eu tenho? Será que está certa a conta? O linha sobre U perfeito, então 4 menos x quadrado está aqui. Só que a derivada de 2x negativo veio para cá. E agora eu tenho menos 2x vezes menos 2x. Tá ok, então. Então vamos lá. Esse cara vezes esse cara é menos 8. Perfeito? Menos 8. Agora eu tenho aqui mais 2x quadrado. Certo? E aqui eu tenho menos, menos, menos. Então, menos 4x quadrado. Então, menos 4x quadrado. Ou seja, isso aqui é quanto? É menos 2x quadrado menos 8, dividido por 4 menos x quadrado ao quadrado. Tá ok? Aqui daria ainda para colocar o menos 2 em evidência, se quisesse. Tá? Vou entrar aqui dentro do gráfico, tá? Então, tenho 4 menos x quadrado ao quadrado. Vou colocar o menos 2 em evidência. E sobra o que aqui? Sobra x quadrado mais 4. Ok? Então, agora observar. Esse cara aqui, 4 menos x quadrado, ó, esse cara aqui é positivo sempre. Quando eleva ao quadrado, ele continua positivo. Então, isso é uma informação bem importante. Então, esse cara é positivo. Agora, esse cara aqui é a quadrática x quadrado, vamos colocar aqui, ó, x quadrado está aqui, a quadrática, só que somado 4 unidades, então ela vai lá para cima. Então, ela é sempre positiva também. Então, aqui, esse cara aqui é positivo também, certo? Então, o que eu tenho? Positivo sempre dividido por positivo sempre. Então, é positivo, multiplicado por menos 2 é negativo. Então, isso aqui é sempre negativo, para todo x no domínio que eu quero. Qual é a conclusão, então? Como a derivada é negativa sempre, certo? A gente conclui que a concavidade é sempre para baixo. Se a concavidade é sempre para baixo, não tem pontos de inflexão. Ok? E aí a gente apresentou para vocês, então, um roteiro, né? Um roteiro para... Na verdade, eu peguei um exemplo, um roteiro comentado, né? Para esboço de gráfico de uma função, ok? É uma das aplicações bastante importantes do conceito de derivada, tá certo? E é claro, agora fazer mais alguns exercícios, né? Tem alguns outros exemplos que o autor apresenta no livro, tá? Mas a essência é isso, beleza? É isso aí, até o próximo.